É um sinal, começa. Graça e paz, irmãos. Deus seja louvado. Nós estamos iniciando mais uma Ajuda do Alto, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, e com certeza nós estamos nesse momento agradecendo a todos por permitir que entrássemos nos lares de vocês, para que Deus possa fazer aquilo que Ele se propôs a fazer, nos ajudar, nos auxiliar e levar, Papai do Céu, a mensagem divina para todos eles. Pai, eu te agradeço imensamente por essa oportunidade de poder falar em teu nome, Jesus. Isso é a coisa mais importante da minha vida. Por isso, nós estamos iniciando essa Ajuda do Alto, para te ajudar em todo sentido. Hoje nós temos pergunta, nós temos a palavra, nós temos oração. Hoje vai ser muito interessante. Nós vamos iniciar o nosso trabalho com uma pergunta da nossa irmã Amélia. E é uma pergunta bem atual, mas muito atual mesmo. A pergunta que ela fez, ela perguntou o seguinte: pastor, eu frequento a igreja há muito tempo, mais de 30 anos, e eu sempre tive dúvida sobre uma situação. E hoje ontem, ela viu duas irmãs conversando junto com ela e falaram muito sobre o Cronos, né, e sobre o Kairos. E mesmo na explicação que elas deram, ela não entendeu muito. Ela ficou ainda com muita dúvida. E ela me perguntou se eu poderia auxiliar ela nessa pergunta. Então ela perguntou sobre o Cronos e o Kairos. Na realidade, o que é isso? Por que existe o Cronos e o Kairos? Muito bem, irmã. Uma ótima pergunta, irmã Amélia. É uma pergunta bem interessante, porque isso faz parte do nosso mundo, da nossa vida, desde quando nós nascemos, né? Desde quando o mundo é mundo, existe essas duas situações, né? O Cronos e o Kairos. Vamos explicar da melhor maneira, da maneira mais prática, mais fácil, para ficar bem prático para ela, principalmente, que foi a autora da pergunta, da irmã Amélia. Irmã Amélia, veja bem, quando entrou o pecado no mundo e o homem foi afastado de toda aquela situação que ele vivia do paraíso, ele foi expulso do paraíso, e o salário do pecado, como diz na palavra de Deus, é a morte. Para que o salário do pecado existisse a morte, então, como que ela poderia ser feita? Ela tinha que ter um prazo de validade. Então, nós todos, seres humanos, temos um prazo de validade, que só Deus sabe. Cada um vão mais longe, outros um tempo menor, mas o que faz esse prazo de validade existir? É o tempo. Então, o tempo rege todas essas coisas. E é muito interessante sobre isso. Porque você nasce, tem um tempo de que você está ali, passa o tempo, você começa a engatinhar, aí tem um tempo de você aprender a andar, o tempo que você vai aprender a falar, o tempo que você vai ser uma criança, de brincar, um tempo de adolescente, um tempo de jovem, um tempo de adulto, um tempo da pessoa um pouco mais de idade, enfim, tudo é regido pelo tempo. O cabelo, o corpo, a pele, as estações, o clima, tudo é regido pelo tempo. Dia, noite, sol, né? A nuvem, tudo isso faz parte do tempo. O tempo, na realidade, é o que vai reger nós, o mundo nosso, esse mundo humano. Então, tudo que é relacionado com o mundo humano, ele é cronológico. Então, ele vem do Cronos. Então, existe uma contagem de tempo. Contagem de idade, contagem de dia, minutos, segundo, horas, anos, enfim, séculos. Então, tudo é regido cronologicamente. Então, tudo é um Cronos. Agora, o que é o Kairos? O Kairos, ele já faz parte do Senhor, de Deus. Deus não habita no nosso tempo, ele não está na nossa condição. Deus não é igual ao homem, ele envelhece. Ele nasceu, ele envelheceu, ele é criador. Ele não tem, quando que Deus nasceu? Quando que Deus faz aniversário? Quando que Deus? Quem é a mãe de Deus? Quem que é o pai? Quem que faz? Deus está fora dessa situação. Deus está no Kairos. Ele que cria todas as situações. Tudo é formado por Deus. Então, o tempo não existe para ele como é contado para nós. Então, não se conta o tempo. Deus tem tantos anos. Não.
Não existe isso. Não tem como a gente mensurar uma coisa que é divina. As coisas que são divinas foge à nossa compreensão, foge à nossa sabedoria, foge a tudo que nós entendemos. Nós, é lógico, nós adoramos a Deus, respeitamos a Deus, estamos na presença do Senhor espiritualmente, mas nós não temos como chegar e falar assim, eu vi Deus, Deus é um velhinho, Deus é isso, Deus é aquilo. Não existe nada disso. Então, existe a diferença. Vamos lá se apoiar. Eu gostaria de a gente iniciar tanto essa pergunta como a palavra de hoje, baseada na palavra de Deus, que vai dar um suporte muito bom para a gente. Eu gostaria de falar com vocês, compartilhar com vocês, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Então, Eclesiastes, capítulo 3, vamos ler junto na palavra de Deus? E é interessante o seguinte, o Eclesiastes 3, no capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte, tudo, deixa eu colocar aqui, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Glória a Deus. O que nós temos de importante nessa passagem aqui? Bom, vamos iniciar para a gente poder entender. Todas as coisas têm o seu devido tempo nesse mundo que nós vivemos, né? Você teve o tempo de nascer, dentro do padrão normal, a mulher tem uma gestação de 9 meses, pode antecipar, pode acontecer uma coisa, mas dentro do padrão normal, ela tem uma gestação. As plantas também têm a gestação para dar o fruto, cada planta de uma forma, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, tudo que existe tem um tempo de maturação. Tudo que existe tem um tempo. Então, o tempo faz parte da vida do ser humano. Faz parte normalmente. Agora, o que acontece hoje em dia? Por que essa palavra, eu quis dizer que ela é muito atual? A irmã Amélia contribuiu muito para o que a gente vai falar hoje, agora nesse momento. Com o advento da internet, com as redes sociais, com tudo que acontece, com a velocidade das coisas, com tudo que está acontecendo, o tempo parece que está sendo diferenciado, né? Antigamente, você tinha que... eu ia, quando eu era garotinho, eu lembro, minha avó uma vez pegou a gente e falou assim, vamos para São Paulo fazer compra. Ela mexia com roupa. Aí nós fomos ali na Mugiana e fomos de trem. Coisa mais gostosa do mundo. 5 horas. 5 horas de trem até chegar em São Paulo. Aquela coisa gostosa, glamourosa, todo mundo conversando, ia de um vagão para o outro, enfim. Hoje, mudou tudo. Hoje o camarada pega um avião aqui, em 45 minutos ele está descendo em São Paulo. O cara tem um carro bom, 3 horas e alguma coisa, está dentro de São Paulo. Então, tudo vai mudando. O que aconteceu que eu estou querendo dizer com vocês hoje? A internet, ela mudou. Então, hoje, quando eu era rapaz novo, estava estudando, vamos fazer uma pesquisa sobre um tema que o professor na escola passou para a gente. Nós tínhamos que se deslocar, ir até a biblioteca da cidade, chegava lá, pegava os livros, fazia uma pesquisa, estudava, coletava vários livros, até formar o que a gente foi fazer lá. Então, demorava o dia inteiro, 2 dias. Hoje, não. Hoje, o jovem pega o celular e fala lá, Google, faz a pergunta para o Google, naquele momento ele já tem a resposta. Então, a pesquisa já está pronta. Então, ele acostumou a achar que tudo é rápido. Tudo é rápido. Hoje, eu pego meu celular e eu quero falar com um irmão que está lá nos Estados Unidos, missionários que estão na Europa, que eu converso bastante. Aí eu ligo, sentado do jeito que eu estou aqui, do jeito que eu estou falando com vocês, eu estou conversando lá na Espanha com a pessoa, batendo um papo, rindo, ele está me mostrando como é que está a temperatura, falando todas as coisas, tudo bem. É uma questão de milésimos de segundo nós estamos conversando. Mas naquela época era diferente. Naquela época eu tinha que me deslocar, ir lá na telefônica. Eu queria falar em São Paulo. Eu ligava para a cabine, entrava dentro da cabine, falava com a moça que ficava na outra cabine, ela fazia a ligação, completava a ligação, ela transferia para mim, eu ia para a cabine, aí eu ia conversar, acabava de falar, aí eu tinha que sair dali, ir lá, pagar, ver o tempo que eu falei, quanto foi o custo. Então, olha como a modernidade entrou. E tudo isso está ligado com o tempo. Agora, vou te falar uma coisa. O tempo não mudou. O tempo é o mesmo. As coisas se aperfeiçoaram, mas o tempo continua igual. O tempo continua tendo 24 horas. Não mudou, não tem mais 25 ou 23. Ele é 24 horas, como sempre foi.
a situação. Agora, vamos entender o que o jovem hoje pensa. O jovem, as pessoas que estão muito ligadas com a internet, elas querem tudo rápido. Elas acham que, pela velocidade que tem as coisas, elas querem ficar assim, eu quero ficar rico da noite para o dia. Eu acho que eu vou acabar de me formar, pegar meu diploma, eu já vou montar minha empresa, já vou ter sucesso da vitória, tal. Existem uns planejamentos, as coisas que não são bem assim que Deus tem um plano. Deus tem o plano dele, da maneira dele. Vamos tentar entender. Eu fiz aqui uma anotação interessante, né? Que tem nada a ver, mas tem. Vamos falar de Abraão. Abraão, quando ele casou com a sua esposa, com Sara, ela não poderia ter filhos. Ela era estéril até então. Mas eles clamaram a Deus, pediram, teve a promessa. Como é que ia ter uma promessa de posteridade, que em ti serão benditas todas as famílias da terra? Mas ele não tinha filho, como é que ia dar a posteridade? Que posteridade que é essa sem filho? Ficou uma coisa meio estranha na cabeça dele, até o momento que os anjos visitaram e fizeram a promessa para ele. E essa promessa, ela estava demorando. Quando foi feita a promessa para ele estava com 75 anos. E ele não aguentou esperar. Esse é o grande problema que nós enfrentamos, o que o jovem enfrenta hoje, por isso que tem muita depressão hoje na Terra, está tendo muito suicídio, muita coisa, porque as pessoas acham que tem que ser tudo imediato, tudo rápido. Não acontece, as pessoas entram em parafuso. Aconteceu isso também com Abraão. Abraão também entrou em parafuso. Ele não é diferente de nós. O que aconteceu? Quando ele estava esperando lá 13 e tal, um tempo todo lá, ele tentou fazer a promessa de Deus, que foi dada por Deus, ele fez com a mão dele. Foi lá, pegou a concubina, pegou a serva e fez e teve uma relação com ela e teve um filho. Esse filho deu um grande problema. Esse filho criou uma situação difícil que está se perdurando até hoje, através de Ismael. Mas ele não era o filho da promessa. A promessa não estava sobre o filho dela. A promessa estava sobre a esposa dele. Essa era a promessa. A promessa de Deus, no sistema que Deus, do jeito dele e na promessa que Deus fez para ele. Mas ele não esperou, ele antecipou. E isso criou-se um problema muito grande até hoje na humanidade. Mas, veja bem, quando aconteceu, o filho da promessa nasceu, quando ele nasceu, quando nasceu Isaac, o filho da promessa, houve um problema, tinha um problema. Tinha. Por quê? Já existia Ismael, que era o primogênito, que poderia herdar todas as coisas. Mas a promessa não estava sobre Ismael. A promessa estava sobre o outro, Isaac. E ele começou a ter um problema grave, que depois, não vamos entrar no mérito do que aconteceu ou o que aconteceu. Mas quando ele mexeu no tempo, que ele não esperou o tempo, toda vez que eu, você, nós mexemos o tempo que Deus deu determinado para todas as coisas. Está escrito aqui no livro de Salomão. Há um tempo determinado para todas as coisas. Ele, Abraão, quis antecipar esse tempo. Criou um problemão. Da mesma maneira, se você for observar, aquele povo hebreu, eles ficaram 40 anos no deserto. Não era para ficar isso, por desobediência, um monte de coisa. Então, você vê o tempo que eles ficaram no deserto. Não foi 3 dias, 5 dias, uma semana. Eles ficaram 40 anos no deserto. 40 anos. Então, por aí você vê que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Moisés, que é o homem que era o libertador desse povo, é muito interessante a vida de Moisés. Moisés viveu 120 anos. E a vida de Moisés, esses 120 anos, foi dividida em 3 fases. A primeira fase, que é 40 anos, que são 3 fases de 40, para dar os 120, acompanhe o raciocínio. Os primeiros 40 anos, ele foi um príncipe, aprendeu todo tipo de tecnologia, aprendeu a falar outros idiomas, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, ou seja, aprendeu a ser um guerreiro, aprendeu um monte de coisa. Então, tudo que ele precisava aprender, ele aprendeu em 40 anos. Tudo aquilo que Deus tinha para ele aprender. Quando encerrou o aprendizado de Deus, Deus passou ele para uma outra etapa. Uma etapa que ele não conhecia, que era a paciência. Ele não conhecia, porque ele tinha tudo na mão dele, tinha todo o recurso na mão dele, todos os serviços que vinham na mão dele, ele não precisava fazer nada, ele recebia as coisas. E Deus não queria, porque ele ia precisar de fazer, ele ia precisar de servir as pessoas, ele ia precisar de ter paciência, ele ia libertar mais de 2 milhões de pessoas. Imagina o que tinha lá no meio, tanto de murmuração, tanto de gente reclamando, tanto de problema que ia ter. E ele não estava preparado para isso.
A segunda etapa dele foi 40 anos, que ele foi para Midian. Ali ele foi treinado pelo sogro dele, porque ele casou, conheceu Zípora, conheceu a filha de Jetro, que é o sogro dele, e ali ele cuidou do rebanho de Jetro. Ali as ovelhas foram ensinar ele a ter paciência, a ter cuidado. A ovelha, ela precisa de cuidado. A ovelha, se ela ficar sozinha, ela é uma presa fácil, porque ela é inocente, ela não é atenta, nada disso. Ele tinha que pegar, levar para a pastagem nunca era perto, sempre era longe, sempre era retirado. Ele tinha que ter paciência, sempre tinha uma fujona, sempre tinha uma que dava trabalho, ele tinha que correr atrás, ele tinha que socorrer essas ovelhas, tinha que não permitir que os animais que levassem embora as feras que tinha naquele momento. Então, ele foi treinado mais 40 anos. Quando ele estava pronto, ele falou, agora ele está pronto, preparado. Agora ele vai ser o libertador do meu povo. Meu povo está clamando. Agora eu vou levar ele para libertar meu povo e legislar meu povo. Ele tinha duas funções, libertar o povo e legislar o povo. Ele era o grande juiz. Ele era a pessoa que foi preparada para isso. Ele teve 80 anos de preparo. Aí começou tudo com Moisés. Ele foi até completar os 120 anos dele, que ele fez a parte dele. Ele foi o legislador, tanto é que a lei mosaica, que chama mosaica por causa dele, foi dada para Moisés, para o povo, para ele entregar para esse povo. Então a lei foi dada ali, que ele era o legislador e o libertador, porque ele libertou esse povo, né? Depois veio para a mão de Josué, enfim, tudo isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos conversando sobre essa situação. É muito fácil hoje, todo mundo quer tudo rápido. Nós tiramos base, nós olhamos para um profissional, seja do esporte, seja da televisão, seja da mídia hoje, das redes sociais, o que for. Nós achamos que é tudo fácil, e não é assim. Tudo tem um preço a ser pago, tudo tem um tempo de maturação. Lógico que alguns são mais rápidos, outros são mais demorados, não importa, mas tudo tem um determinado tempo. E as pessoas hoje, elas estão sem tempo para ter tempo. Então, a pessoa hoje não tem tempo para ter tempo, para estudar, para ler um bom livro. A pessoa não quer ler um livro porque ela não tem tempo. A pessoa dificilmente quer se dedicar a alguma coisa porque ela não tem tempo. Ela quer tudo rápido, ela começa a ver um vídeo. Tem que ser um vídeo que tenha 2, 3 minutos, porque senão ela não tem paciência. A pessoa hoje não tem paciência com os filhos, não vê os filhos crescerem, não tem paciência para jogar uma bolinha com o filho, para conversar com o filho. Não tem paciência para ir na sorveteria com o filho, ouvir o que ele tem para dizer, ou comer uma pizza com o filho, sair, ver o filho crescer. Ele não tem paciência com a esposa, não tem paciência com o marido, não tem paciência com nada hoje. Por quê? Porque nós estamos confundindo o tempo. O tempo foi dado para nós para ensinar a gente, para doutrinar, para quando a gente partir dessa vida, ir para o encontro do Senhor, ir para a eternidade, nós estejamos... eu tenho que estar pronto para alcançar a eternidade. E é o tempo que vai fazer isso. Existe um tempo para todas as coisas. Eu sei que tem tempo de alegria, tempo de tristeza, como fala aqui, se você for ler o capítulo 3, vai falar de choro, de alegria, de tudo existe um tempo. Mas o tempo é para nos ensinar. Quando você está triste, tem alguma coisa. Quando Deus fez aquele tempo que Jó ficou naquela situação toda, Deus estava ensinando algo para Jó. Ele não estava penalizando ele. Deus não penaliza ninguém. Deus ensina as pessoas. Se você ou eu, se nós estivermos passando alguma coisa nesse tempo, eu estou num tempo triste na minha vida, eu estou num tempo que estou desempregado, eu estou num tempo que eu estou com alguma enfermidade, eu estou num tempo que eu estou passando uma confusão dentro do meu lar, eu estou num tempo que eu estou com um problema com meus filhos, com a minha filha, enfim, eu estou com um problema. É um tempo de aprendizado. Deus está mostrando algo para você que ele quer tirar de você e acrescentar algo bom para você. Ele quer mostrar que você é capaz de fazer alguma coisa. Que aquilo que está faltando em você, ele está colocando, ele está encaixando em você. Assim aconteceu com Moisés, assim aconteceu com Davi, assim aconteceu com Abraão, assim aconteceu com um monte de gente. Todas as pessoas que estão na Terra têm um tempo de aprendizado, têm um tempo de maturação. Por isso que nós temos a nossa criança, jovem, adolescente, casa, depois que casa vai aprender a lidar com o casamento, porque as pessoas acham que a solução da vida dele é o casamento. Eu amei aquela mulher, amei aquele homem, e isso basta. Nada disso basta. O que basta é um respeitar o erro do outro, né? Porque nós não casamos com as qualidades, nós temos que casar com o erro. Casar com qualidade é a coisa mais fácil do mundo, né?
mas nós temos que casar. Casamento é você assimilar, trazer o erro daquela pessoa, perdoar e entender. Porque eu sei que ela tem erro, então eu tenho aquele erro, eu suporto, então eu vou casar com ela. Aquele homem, ele é muito bacana, legal, maravilhoso, lindo, sensacional, fantástico. Mas deixa eu conhecer os erros dele, porque é com os erros que eu vou conviver. As qualidades, todo mundo convive, é a coisa mais fácil. Agora eu quero ver conviver com os erros. Ele ronca, ele faz isso, e você? Você não tem erro? Só ele, só o outro que tem erro? Nós nunca temos erro. Sempre o erro está no outro, porque nós não temos erro. Agora, o meu erro eu vejo nele. Então, eu acuso tudo aquilo que eu tenho de erro, eu acuso na humanidade. Então, é o tempo de você melhorar, é o tempo de você se aperfeiçoar. Nós estamos vivendo um tempo na Terra para modificar nossos pensamentos, para unir de novo. As pessoas têm que. Nós somos humanos, nós temos que ficar um perto do outro. Amizade, não adianta eu abrir minha rede, eu tenho 1 milhão de amigos, mas eu estou dentro de casa sozinho, triste, não tenho uma pessoa para conversar, a não ser por aí. Eu tenho que conversar olho no olho, conversar, sentir as pessoas, ter tato, ter amizade. É muito importante essas coisas. E somente o tempo vai mostrar isso para nós. Então, essa coisa de tempo, como aqui a nossa irmã Amélia perguntou, nós estamos no tempo cronológico, nós estamos nesse tempo, mas o Senhor está cuidando de todas as coisas. As coisas não estão fugindo no tempo do Senhor. Então, eu tenho certeza que nesse momento, Deus vai te dar uma luz maravilhosa e abençoar teu tempo. Eu tenho certeza que você, ainda essa semana, vai ter tempo para ir na igreja. Aquele tempo que você não estava tendo, cria um tempo sem ir na igreja. Vai lá ouvir a palavra de Deus, vai ouvir o Senhor falar dentro do teu coração. Vai lá, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Imagine se a tua mão arrancar, ela vai morrer sozinha. A tua mão tem que estar ligada com o braço, tem que estar ligada com a cabeça, mas a cabeça é Cristo. Então, ele está comandando o resto do corpo. Então, vai lá conversar com Cristo, vai lá ouvir a palavra de Deus. Não vai com espírito de crítica, não. Vai lá para você amar a Deus de todas as formas. Eu tenho certeza que o seu tempo está chegando. Como o meu chegou, o teu também está chegando. Que o tempo do Senhor esteja na tua vida agora, abençoando e dando vitória. Amém, irmão? Amém, irmã? Irmão, vamos fazer uma oração agora, em nome de Jesus? Que o Senhor agora, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Santo Deus, Pai amado e Pai querido, Pai das luzes. O Senhor é o eterno Deus. O eterno Deus que tem nos dado vitória, sempre vitória. Vitória sobre a doença, sobre a enfermidade, vitória sobre as dificuldades dessa vida. Quantas portas o Senhor tem aberto para nós, desde o dia que nós nascemos até hoje. Nós esquecemos, é lógico, nós somos errantes, somos falhos, mas quantas coisas lindas que o Senhor tem feito. Esse momento agora, Papai do Céu, quantos livramentos o Senhor já deu até chegar nesse momento, quantas coisas que eu nem vi, quantas coisas que nós nem observamos, mas o Senhor já nos libertou, nos livrou do mal, das coisas ruins, da seta do inimigo, da obra de macumbaria, do espírito maldito, de inveja, oração contrária. Quantas coisas lindas o Senhor fez até agora no meio do seu povo e vai continuar fazendo, dando uma noite de sono maravilhosa, dando uma reunião especial. Aquele que está com alguma dúvida, alguma dificuldade, abre a mente da pessoa, traz o espírito de sabedoria sobre essa pessoa, derrama o entendimento para ela saber que o Senhor é o verdadeiro poçante de Jacó. O Senhor abre as portas de todas as coisas que nós necessitamos. Com certeza, amanhã cedo, quando você abrir teus olhos, abrir todos os seus pensamentos, você vai enxergar Deus de uma forma diferente. Muitas vezes, nós não entendemos quem é Deus na nossa vida, porque nós olhamos para nós olhamos para dentro de nós temos que olhar para o Senhor, olhar com os olhos da fé. Nós temos que amar o próximo como Deus nos amou. Quando Deus chamou a gente com essa graça maravilhosa, nós éramos errantes, pecadores. Com certeza, eu, você, qualquer um de nós não agradávamos a Deus pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, a maneira que nós se vestíamos, a maneira que nós se portávamos perante a sociedade. Quantas mentiras nós contávamos 24 horas, toda hora a gente inventava uma mentira. Quantas pessoas nós prejudicamos, quantas coisas ruins, quantas contas nós compramos e não pagamos, quantas coisas que não agradavam a Deus nós fazemos, mas o Senhor nos amou. Ele nos amou de uma forma tão grande que deu o filho dele para morrer no madeiro no nosso lugar. Era para nós todos termos morrido, porque o pecado estava sobre nós. Nós é que erramos, nós é que estávamos no pecado. Mas o filho que não tinha nada a ver, nada, não tinha pecado nenhum, veio, fez a obra do Calvário, morreu no nosso lugar, fez tudo o que precisava para que sobre nós a culpa fosse tirada. Para que essa culpa, esse pecado, não viesse sobre nós.
Tudo foi sobre ele, porque ele não tinha pecado. Mas o meu pecado, o teu pecado, foi sobre a vida dele. Por isso nós oramos agora para que Deus nos liberte de toda amargura, toda raiz de amargura. Pai, tira todo o sofrimento desse povo maravilhoso que está ouvindo esta oração. Que essa oração alcance cada um que estiver agora no teu lar, estiver ouvindo a gente aí agora. Ah, Papai do céu, nós elevamos para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor não dorme nem tosqueneja. O Senhor guardará a nossa entrada e nossa saída de hoje para todo sempre. O Senhor não vai deixar o sol não oscilar. Não vai, Papai do céu, nem o sol e nem a lua, Papai do céu, vai nos atrapalhar, porque o Senhor é o verdadeiro guarda de Israel. O Senhor está nos abençoando nesse momento. O Senhor não dorme nem tosqueneja. O Senhor, Papai do céu, é aquele abrigo constante. É aquele lá, Papai do céu, é aquele que está sempre debaixo das tuas asas. Nós queremos que o Senhor seja o nosso pastor, para que nada venha nos faltar. Eu sei que muitas vezes nós somos falhos e errantes, mas perdoa nossas atitudes, Santo Deus. Perdoa se nós fizemos algo errado esse dia, durante a tarde, ou até agora há pouco. Perdoa nossos caminhos, mas não imputa para nós mais um pecado, mas tenha misericórdia da nossa alma. Faça de nós um renovo espiritual e material. Faça um dia amanhã maravilhoso, cheio de vitória. Aquele que está precisando de uma porta aberta de emprego, oh Deus, vai lá, abre uma porta maravilhosa de emprego. Aquele que precisa de um recurso para pagar alguma conta, que precisa de alguma coisa, precisa de uma ajuda, precisa de uma cesta básica, precisa de alguma coisa de... Pai, que o Senhor possa operar um milagre. Sai, mexe os quatro cantos dessa terra, mas derrama sobre o necessitado a tua ajuda, Papai. Tem muita gente necessitada na terra dos viventes. Nós podemos olhar na rua, ver, Papai do céu, é muito triste ver um irmão que a gente nem conhece, mas é um irmão passar necessidade, passar sede, passar fome, não ter agora um abrigo debaixo da chuva, no frio, não ter um cobertor. É muito difícil essas coisas, é muito triste. Não importa se eu tenho um dobro, mas o importante é não faltar para todo mundo, Papai do céu. Entra na vida dessas pessoas, Papai do céu, traz ela para a tua presença, que elas venham, Papai do céu, no teu reino, para poder ter a tua cobertura, Papai do céu. Porque aonde é o Espírito do Senhor, a graça. A graça é uma coisa que é um valor imerecido. A graça, ela veio para restaurar. A graça veio para salvar. A graça veio para restabelecer a comunhão que foi perdida com Deus. Mas através da graça que é em Cristo Jesus, sereis salvos, como está escrito no livro de Efésios 2, sereis salvos pela graça que é em Cristo Jesus. Porque sem a graça, ninguém, não é por obras. A salvação não vem por obras, ela vem pela graça. E a graça não precisa pagar, a graça é por Deus. Então, se Deus está tocando no teu coração, está te chamando, abandona tudo, para com tudo e vem para Deus. Porque a graça está te esperando para te abençoar e te dar uma vitória maravilhosa. Que esta noite Deus opere um milagre na vida daquele que precisa. Se você está enfermo aí, onde você estiver, agora, em nome santo e sagrado de Jesus Cristo, no Deus que eu acredito, no Deus verdadeiro, o Deus que levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, que pelas pisaduras deles nós já fomos sarados. Cura ele, cura, Pai, cura ela, cura ele. Sara, não importa se está desenganado, mas entra agora aí curando, cura em nome de Jesus Cristo, Papai do céu. Nós estamos com a fé no Senhor, que o Deus Pai venha prosperar os nossos caminhos. Amém, irmão? Amém, irmã? Irmã, nós estamos com as nossas redes ativas. Você está vendo aqui pelo Facebook, Igreja Apostólica Casa do Deus Vivo, pelo Instagram também, né? Você está vendo pelo Instagram e também está aqui pelo YouTube, né? Pastor Ranieri Catalão. Não esqueça de fazer a sua inscrição, deixa teu like aí, deixa tua pergunta, isso é muito importante para mim. Tenho certeza que vai ser muito produtivo para mim. Dá a sua opinião, fala o que você achou. Eu quero melhorar cada vez mais. Eu quero saber o que você está achando de tudo isso. Isso é muito importante para mim. Eu preciso crescer com a tua ajuda, porque é com a ajuda de Deus e com a tua ajuda, irmão. Eu não estou fazendo isso aqui por mim. Eu estou fazendo isso aí para vocês, é para o povo de Deus, é para que Deus opere um milagre na minha e na vida de todos eles. Nós estamos aqui todos necessitados, inclusive eu, carecemos da presença do Senhor, carecemos todos os dias que o Senhor venha ter misericórdia de nós, e está tendo, está abençoando grandiosamente.
Se você é de Ribeirão Preto, é daqui, venha fazer, venha nas redes sociais, pega o nosso endereço, o nosso culto de domingo, às 7 horas da noite ou às 19 horas. Vem fazer uma visita para a gente, nós vamos ficar muito felizes e contentes com a tua santa presença. Vem receber uma oração, vem ouvir uma palavra, mas independente de qualquer coisa, liga para mim, manda alguma coisa, manda uma pergunta, fala comigo, eu quero conversar com você, quero falar com você, quero interagir com você, isso é muito importante para mim. Amém? Que Deus abençoe, que Deus guarde a cada um de nós, no nome santo e sagrado de Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja direcionada para a minha e para a tua vida. Deus seja louvado. Fica com Deus, irmão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus. Fica com Deus, irmão. Deus seja louvado. Amém. Encerrar. Pronto. Encerrou.